A paz do Senhor a todos. Hoje é o último vídeo que nós vamos tratar a respeito do assunto, do Sermão do Monte. E eu quero falar um pouco exatamente de Jesus, falar do nosso Senhor, do Mestre que traz todo esse ensinamento, traz na verdade todo esse parâmetro de conduta cristã que Deus espera que nós tenhamos ao longo da nossa jornada dentro da nossa vida no Evangelho, da nossa vida com Deus. E falar de Jesus é algo muito extraordinário, é algo muito precioso, muito rico, muito lindo falar de Jesus. A Bíblia fala, a Bíblia toda, na verdade, ela vai falar de Jesus. Desde lá de um princípio, lá no Gênesis, quando a Bíblia diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. E aí a Bíblia diz que Deus começa a falar, haja luz e houve luz, haja separação entre luz e trevas, enfim, as águas, a separação das águas com o firmamento. E João, ele entende isso, recebe essa revelação da parte de Deus quando ele fala que este verbo que fez tudo existir, esta palavra que trouxe tudo à existência, ela nada mais é do que o nosso Cristo, Jesus Cristo é. João, ele diz assim, lá no Evangelho de João, ele começa realmente falando a respeito disso, dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Falando exatamente de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele é, na verdade, a palavra que tornou tudo isso que nós temos e conhecemos possível, a palavra que gerou todas as coisas. Falar de Jesus é algo tão poderoso, é tão tremendo. E daí a importância de nós observarmos o Sermão do Monte, a riqueza e a grandeza das palavras do Sermão do Monte, e não só observá-las, colocá-las realmente para se tornar uma realidade vivida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, durante toda a nossa existência aqui na Terra. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele vai nos mostrar exatamente tudo aquilo que Deus espera de nós enquanto palavras, enquanto comportamento, tudo que diz respeito à vida mesmo, à vivência do Evangelho, está implícito ali naquelas palavras do Sermão do Monte que Jesus ele ministra para Israel e ministra para nós, a Igreja do Senhor. Jesus, ele é relatado na Bíblia, como já disse lá, desde os Gênesis, depois nós vamos encontrar ele presente na história da humanidade, na história de grandes personagens da Bíblia, como por exemplo lá os conhecidos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, embora não seja esse o nome deles. Jesus lá presente com eles naquela fornalha. A Bíblia vai mostrar Jesus, ele se apresentando de diversas formas, a fim de trazer realmente bênção, mostrando o cuidado de Deus, mostrando a presença de Deus nas nossas vidas. Nós vamos encontrar Jesus abençoando Jacó, e tem um relato lindo de Jesus lá no livro de Isaías, quando Isaías começa a realmente apresentar de maneira definitiva a Israel o Messias, aquele que haveria de vir, e Isaías descreve Jesus como um homem de dores, um homem que padeceu, um homem que quem olhava para ele não enxergava
nada que fosse formoso, não havia nada que chamasse a atenção no sentido de glamour, no sentido de pompa. Por quê? Porque ele realmente, de uma forma extraordinária, ele abriu mão de tudo por amor a mim, por amor a você, por amor ao homem, e fez uma obra extraordinária em favor das nossas vidas. Né? E Isaías escreve realmente este Cristo, o Deus que se despiu da sua glória e ele se sujeita a viver uma vida até de humilhação aqui. Por quê? Porque havia dentro do coração de Deus um propósito. Né? O amor de Deus é algo tão extraordinário, expressado, né, especificamente na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ainda antes que o mundo fosse formado, Deus já havia arquitetado um plano para me alcançar, para te alcançar, para nos alcançar. Havia já no coração de Deus um desejo muito grande de nos ter perto, de nos ter junto dele, participando, sabe, da vida de Deus, estando em comunhão com ele o tempo todo. Infelizmente o homem ele não entendeu isso e, embora tenha sido criado de maneira extraordinária por Deus, perfeito, ele se perde, ele faz a escolha errada, ele decide que aquela vida que Deus tinha lhe oferecido não era suficiente. Então a única ordem dada por Deus para o homem, né, que era não comer do fruto de uma determinada árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem decide que não, ele quer experimentar algo novo, e aquilo causou a ruína, a nossa ruína. Causou a ruína da primícia, do que a Bíblia chama da primícia da criação, que é exatamente o homem. Mas a Bíblia nos mostra geralmente, de maneira poderosa, Jesus Cristo se manifestando em carne, com um objetivo único e claro de nos alcançar, de nos abençoar, de nos guardar, de nos trazer de volta para perto, de nos resgatar e de nos trazer de volta à vida realmente. Né? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas ofensas, e tudo isso nos distanciou completamente de Deus. Mas em Jesus Cristo nós somos reconciliados com o Senhor. E quando Isaías começa a descrever Jesus, ele começa a falar, olha, olhando para ele não havia nenhuma formosura, o castigo que nos traz a paz, ele estava sobre ele, e ele padeceu lá a morte de cruz, a dureza realmente de uma vida aqui nessa terra, sem cometer pecado, sem transgredir a vontade de Deus, cumprindo na verdade na sua carne a lei e subjugando dessa forma o pecado, subjugando dessa forma a sua carne. E o resultado disso nós já sabemos que foi realmente Jesus se entregar. É interessante quando Jesus ele diz assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu dou a minha vida, eu entrego ela pelo homem, eu entrego ela pela humanidade, e o fato dele não ter pecado dá a ele o poder e o direito de tomá-la de volta. E é exatamente isso que aconteceu. Eu quero ler um texto com vocês aqui, que está no livro de Lucas, capítulo 23, verso 44. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava,
batendo nos peitos. Irmãos, a obra de Jesus Cristo na cruz é algo tão extraordinário, é algo tão poderoso, é algo tão profundo, é algo tão precioso. Aquilo que nós nos tornamos por conta do pecado só tinha direito a um resultado. É o resultado que a Bíblia diz, olha, o salário do pecado, ele é a morte. Para nós, nós não tínhamos direito de mais nada além disso. O fato de nós escolhermos ter uma vida no pecado, uma vida distante de Deus, o resultado disso é realmente morte, o resultado disso é realmente destruição. Mas aí quando eu leio um texto como esse aqui, que nós acabamos de ler, ele me mostra um Deus extraordinário. Como já dissemos, né, em outro momento desse estudo, este aqui é o momento onde Deus conclui, onde Jesus ele conclui o propósito, conclui a obra pelo qual ele se despiu da sua glória, ele se despiu da sua majestade, ele abriu mão de tudo, e ele se torna homem como eu e você, e ele se subjuga a viver uma vida de humildade, uma vida de escassez, uma vida de necessidade, onde ele se subjuga a viver uma vida simples, sem o reconhecimento humano, sem glamour, sem nada de extraordinário. Mas a Bíblia diz que ele vai mais além disso, porque ele vai até se humilhar e se humilhar até a morte, e morte de cruz, que era, neste momento da história, a morte provavelmente mais cruel, a morte mais humilhante que alguém podia sofrer, porque era uma morte designada àqueles que eram considerados a escória da sociedade. Mas Jesus ele se sujeita, ele se humilha, ele se entrega, ele se apresenta como um cordeiro mudo que não reclama, que não retrocede, que não desiste, que não se afasta, que não se omite. Ele se torna o cordeiro que vai se entregar para derramar um sangue que é absolutamente inocente. Este é o Cristo, este é o Jesus que nós servimos, que nós adoramos. E é este Jesus que nos apresentou e que nos entregou este sermão que é tão rico, que é tão tremendo, que é tão poderoso. O meu conselho para você é que você não menospreze esta palavra. Que você não a considere apenas mais um sermão, que você não a considere apenas mais um texto que foi lido, que foi esmiuçado, que foi estudado, conversado a respeito. Não. Porque aqui não foi Paulo quem pregou, não foi Silas, não foi Pedro, não foi João, não fomos eu nem você, não foi nenhum grande pregador, não foi nenhum grande evangelista, nenhum grande apóstolo, nenhum grande pastor, um bispo, não. Estas palavras que nós estudamos ao longo dessas semanas todas que nós estamos aqui ministrando, elas foram ditas por Jesus Cristo, pelo Senhor das nossas vidas, pelo Deus que olhou para tudo que nós conhecemos, e a Bíblia diz que não existia nada, tudo estava sem forma, estava vazio, mas foram as palavras ditas da parte de Deus, e esta palavra dita é o próprio Jesus Cristo que fez tudo isso existir. Nós estamos falando de um Deus poderoso, de um Deus grande, de um Deus absolutamente extraordinário, que nos ama, que nos considerou e nos considera a primícia da criação.
E por conta disso, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão do seu poder, da sua majestade, do seu trono, da adoração que recebia, e ele se entregou por mim, por você. É tão extraordinário essa expressão, essa atitude de amor de Deus por nós, sabe? Nos revelada pelo Espírito Santo e externada na pessoa de Jesus Cristo, que é difícil de mencionar tudo isso. E nós não podemos simplesmente negligenciar a riqueza de termos hoje Deus no coração, de termos Jesus Cristo, de termos a palavra do Senhor que nos ensina, que nos instrui, que nos encaminha. Por isso eu te convido hoje a observar a palavra do Senhor com mais diligência, a observar a palavra do Senhor com temor, com tremor, tendo isto como realmente a verdade de Deus estabelecida para mim, para você, para nós, sabendo que são estas palavras que vão nos dar condições de nós vivermos realmente uma vida eterna com Deus. Jesus está pendurado na cruz e quando ele brada, olha, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Em um outro texto nós vamos ouvir a expressão de Jesus, está consumado. Por quê? Porque toda a obra foi realizada, tudo foi feito. Mas antes que ele realmente se entregasse como um sacrifício vivo, para que eu e você fôssemos resgatados novamente e tivéssemos condições de ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença do Senhor, para que nós tivéssemos mais uma vez a oportunidade de viver uma eternidade de glória com o Senhor, de viver uma outra realidade com um corpo que já não está mais subjugado ao pecado, que já não está mais subjugado à maldição do pecado, mas um corpo que será por Deus completamente transformado, um corpo que nos dará condições de ter maior discernimento de toda esta obra extraordinária que o nosso Deus realizou, um corpo que não vai sofrer os danos realmente, sabe, que o pecado proporcionou neste que nós temos hoje, um corpo que não sente dor, que não, onde o Senhor, a Bíblia, ela deixa muito claro isso, que as nossas lágrimas elas serão enxugadas pelo Senhor e será uma outra realidade, uma eternidade de glória com o Senhor. Mas tudo isso só é possível, só será possível para aquele homem, para aquela mulher que, observando esta palavra, traz ela para dentro de si e decide que vai servir ao Senhor com alegria e decide que vai realmente se entregar a um Deus tão tremendo que fez isso primeiro por nós. É interessante nós entendermos que nada daquilo que Deus espera que nós façamos por Ele, que nós façamos para Ele, Ele não fez, não existe nada que Ele não tenha feito antes. Não existe nenhuma atitude, nenhum comportamento que nós, se decidirmos fazer por Deus, entregar ao Senhor, não existe nada, nenhuma atitude, por melhor que seja, que nós tenhamos com Deus, que possa surpreendê-lo, porque tudo isso Ele já fez por nós. Na verdade, o que Ele fez por nós não temos a menor condição de fazer, porque Ele foi até as últimas consequências. Então este Jesus, que era e que é todo-poderoso, Deus, que se despiu de todas as coisas, se tornou homem como eu e você. Mas a Bíblia diz que como homem Ele venceu tudo. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele se entrega na cruz, mas Ele também ressuscita, Senhor Todo-Poderoso, dono do poder nos céus e na terra, com condições de pagar o resgate pela minha vida, pela tua vida, pela nossa alma, e Ele realmente pagou. A Bíblia diz assim que a cédula que era contra nós, ela foi
paga, ela foi desfeita, ela foi rasgada. Por quê? Porque todo o preço que precisava ser pago pela minha alma, pela tua alma, pelas nossas vidas, foi pago por Jesus na cruz. Neste momento aqui do texto em que nós lemos, onde ele declara estar consumado. E aí a Bíblia diz que o centurião que está olhando, observando tudo aquilo que está acontecendo, ele diz assim, realmente, este aí era um homem justo. Um justo que nos justifica o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos justifica de todo o pecado. E que no nome de Jesus, você não seja apenas um ouvinte de tudo aquilo que nós falamos ao longo desses dias. Que no nome de Jesus você não considere, como já disse, apenas mais alguns sermões que você ouviu e a vida que segue. Não, que tudo isso se torne de fato verdade absoluta para você. Verdade que precisa ser, além de observada, vivida, que precisa ser realmente tratada como regra de vida, que precisa ser tratada como conduta diária. Nós servimos um Deus, irmãos, que é fiel, que é presente e que se manifesta a nós de maneira inteira. Nós não temos um Deus que é limitado, nós não temos um Deus que tenha defeitos, nós temos um Deus absoluto, um Deus poderoso, um Deus, todos os atributos de dignidade, de bondade, de coisas boas estão no Deus que nós servimos e adoramos. Mas é necessário que a igreja do Senhor, ela realmente entenda isso e viva uma vida de fé com base nestas verdades. Nós vamos encontrar uma entrega muito maior em todo o segmento religioso. Mas como a igreja, ela tem dificuldade de viver uma vida de fé. Como a igreja tem dificuldade de viver uma vida de entrega real, de entrega verdadeira, plena e completa diante do Senhor. Chegamos muitas vezes diante do Senhor cheios de ressalvas, cheios de perguntas, de indagações, cheios de convicções que muitas vezes elas não trazem nenhum tipo de edificação para as nossas vidas. Quando na verdade a ordem, sabe, o conselho bíblico para mim e para você, a ordem espiritual para nós é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo ele fará. Mas como é difícil ver essa entrega sincera e verdadeira dentro da igreja. Então, mais uma vez, para que fique bem fixado no teu coração, o Sermão do Monte foi ministrado por Jesus Cristo. E ele não é apenas um sermão. Ele é, na verdade, um conjunto de regras, um conjunto de normas, mas é principalmente um rico alimento para que nós consigamos viver uma vida plena diante do Senhor. Mas ele é ainda mais do que isso. O Sermão do Monte também é um caminho que Deus trilhou para nós caminharmos. O Sermão do Monte é um caminho que Deus determinou para que nós vivamos e consigamos encontrar a verdadeira felicidade. Não só no céu, mas aqui também. Entender que a riqueza da vida, ela está no simples, está no belo, está na simplicidade do dia a dia, né? E não nessa busca incessante pelo poder, pelo glamour, pela sofisticação da vida, o que muitas vezes nos torna, na verdade, prisioneiros, né? Prisioneiros do trabalho, prisioneiro dos desejos, prisioneiro
desejo insaciável de querer ter isso, ter aquilo e ter aquilo outro. E o pior de tudo isso é que parece que quanto mais coisas naturais e humanas a sociedade consegue, e aí eu estou falando inclusive dos crentes, mais insatisfeitos as pessoas estão. Parece que nunca a minha necessidade ela é suprida, e na verdade ela não será suprida por coisas vãs e naturais. Ela não será suprida por aquilo que perece. O nosso corpo, a nossa vida só será plena quando ela for suprida, saciada por Deus. Quando se cumprir nas nossas vidas aquilo que Jesus disse àquela mulher: olha, aquele que beber da água que eu tenho para dar, ele nunca mais terá sede. Alguém que é saciado, alguém que é alcançado na plenitude do ser. Por isso, no nome de Jesus, te convido mais uma vez a sair do natural, a sair do comum, a sair daquilo que é e viver realmente algo extraordinário diante do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele quer mudar a minha, a tua, a nossa vida. Por isso, Pai, nós precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e viver uma vida plena diante dEle. Porque Ele é tremendo, porque Ele é poderoso e porque é a única forma de você, de fato, viver aquilo que Deus preparou para você viver. Deus abençoe vocês. Na semana que vem nós vamos estar aí com outro estudo. Mas em nome de Jesus, coloque a tua vida para funcionar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Uma boa semana a todos. Deus abençoe a todos.